Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Esse estudo, ele é muito polêmico. No nosso dia a dia, a gente vive comentando, usando essa palavra como uma moeda de troca, né? Alguém nos faz mal e a gente já pensa logo, olho por olho e dente por dente. A gente escuta muito isso, né? Hoje nós vamos ver o que Jesus está nos ensinando aqui, olho por olho e dente por dente. Sabemos que Jesus, ele não mudou a lei. Ele veio complementar. Ele veio dar o verdadeiro sentido da lei de Moisés. Então, veja, ele veio dar o verdadeiro sentido da lei de Moisés. Tanto que lá no versículo, neste mesmo capítulo, versículo 17, ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular, mas vim cumprir. Então, tudo que Jesus fez foi cumprir. E nesse Sermão do Monte, ele está nos ensinando, né, a cumprir verdadeiramente da mesma forma que era desde o passado. E o ser humano, no decorrer dos anos, eles começou a deturpar a lei genuína de Deus e usar isso como uma espécie de vingança. Hoje, o que nós vamos estudar aqui é Jesus tratando com o nosso eu e tirando de nós, o espírito de vingança, o espírito de troca. Me fez mal, eu tenho que fazer mal também. Então, o que Jesus hoje vai nos ensinar, ele vai trazer essa lei na genuína intenção do que foi aplicado lá no passado com Moisés, né? Então, vamos ver. Ouviste, versículo 38. Vamos continuar. Agora nós vamos ver versículo por versículo. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vamos ver o que a lei vai falar sobre isso? Qual é o verdadeiro motivo de Jesus estar dizendo aqui? Ele está mostrando o que foi dito. Ele está dizendo, aqui primeiro ele fala, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Nós vamos ver a explicação dele no 39, mas antes de entrar na explicação de Jesus, vamos ver verdadeiramente como foi que a lei foi entregue para os homens. Que a lei, na verdade, não é individual, como não é hoje. Hoje, aqui, o Senhor está tratando do espírito de vingança individual. Né? A lei hoje, do mesmo forma que ela foi dita no passado, ela continua sendo executada, não dessa forma aqui, pelas autoridades, mas o Senhor Jesus nunca, nas suas escrituras, em toda a escritura, não nos permite agir vingar nós mesmos, né? Não é verdade? Então vamos ver o que a lei diz. Êxodo 21, 20 a 25. Diz assim: aqui, essa lei, olho por olho, dente por dente, foi dado aos juízes, não foi dado para a pessoa individual. É os juízes que aplicar a lei conforme a necessidade, né? Então, a punição aqui é dada pelos juízes, não, o Senhor nem no Velho Testamento nunca foi permitido individualmente vingar a nós mesmos ou dar a sentença nós mesmos. A lei foi dada para os juízes, diz assim, se alguém ferir o teu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado.
Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Aqui está tratando da lei de servo, escravo, né? Então, se o dono do escravo ferir o servo e ele morrer debaixo da mão dele, ele vai ser castigado. Mas se ele ferir, mas passar 1 ou 2 dias, não morreu diretamente na mão dele, morreu pelas consequências, ele não vai ser castigado, porque o escravo era propriedade da pessoa. Agora o 21 diz assim, o 22: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem a causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Está entendendo aqui, né? Aqui é vandalismo, roubo, ou talvez maldade, alguém. Aqui está alguns homens pelejarem e ferir uma mulher grávida e matar, através desse ferimento, ela abortou. Então, o marido da mulher é que vai estipular diante do juiz o que vai ser o dano desse homem. Mas se a mulher, o versículo 23, mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho e dente por dente, mas por mão, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Está vendo aqui? Aqui é a exigência da lei. Os juízes, de acordo com a necessidade, é que vai aplicar essa lei. Conforme esses assassinos, houve morte, então os juízes vão aplicar. Aqui eles podem, vida por vida, ele vai morrer de qualquer forma. Aí os juízes vão aplicar a lei para esses assassinos, né? Igual aqui no Brasil, no Brasil não, mas em outros lugares tem pena de morte, né? Então, se acontecer, ele morre. Aqui é essa pena de morte. Aí está dizendo aqui, olho por olho, que a mesma coisa que esses bandidos, esses assassinos fez com a mulher e matou aquela mulher, a maldade que houve, ele vai receber. Né? Essa lei é aplicada pelos juízes, não é pelo marido da mulher. O marido da mulher só tinha direito de exigir a recompensa quando houve a morte do feto, do filho, mas não, a mãe não morreu. Mas aqui houve morte da mãe. A mãe morreu também. Então, é o juiz que vai aplicar a lei. Aqui a lei é da mesma forma. Assim como o assassino fez, ele vai receber. Por isso está dizendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Então aqui está dizendo que a mesma coisa que o assassino fez, ele vai morrer também. É a lei dada, os juízes vai aplicar essa sentença, né? Aqui nós vimos a questão da morte. Agora nós vamos ver em Levítico 24, que é a questão de deformação. Vamos ver. O dano foi alguém deformou a outra pessoa. Agora, a sentença, da mesma forma, quem dá a sentença são os juízes. Levítico 19, perdão, Levítico 24, versículo 19, diz assim: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebrandura por quebrandura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Então, veja, aqui também os juízes receberam essa lei. Ele depende da condição, da maldade do que foi feito. O agressor, ele vai receber da mesma forma. Mas, volto a dizer, essa lei é aplicada pelos juízes, não individualmente. Nós estamos falando da lei, né? Jesus está também trazendo à memória a lei. Depois ele vai ampliar de uma forma que nós vamos entender o que significa
essa lei de Deus dada a Moisés. Vamos ainda ver, aqui nós vimos a questão da morte, que é ele pode receber a sentença da mesma forma. Aqui a questão da lesão, né? A deformidade que a pessoa, que o agressor deixou, ele vai, conforme a sentença do juiz, né? Ele vai receber da mesma forma. E agora nós vamos ver ainda Deuteronômio 19, 16 a 21. Aqui nós vamos ver a questão da transgressão, no caso, calúnia, difamação, testemunha falsa, né? Aqui o Senhor Jesus vai aplicar, os juízes vão poder aplicar também da mesma forma. Então, nós vimos com referência à morte, vimos com referência à agressão, deformação do próximo, e agora nós vamos ver a questão da calúnia, da testemunha falsa, né? Diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim tirará o mal do meio de ti, para que os que ficaram o ouçam e o temam. Nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, está dizendo o juiz, para o juiz não poupar. Vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão e pé por pé. Está vendo aqui? Essa é apenas, essa mão por mão, olho por olho, não é arrancar o olho da pessoa, mas é aplicar a lei conforme o agressor ou o difamador ou o assassino, né? Então veja que os juízes vão aplicar a lei, aqui o texto ainda diz: o teu olho não poupará. O juiz não vai poupar a pessoa. Ele vai julgar conforme a justiça da lei do momento e conforme a justiça do ato praticado, do crime praticado, né? Aqui é difamação, testemunha falsa, né? O juiz, então, vai aplicar essa lei olho por olho e dente por dente, da mesma forma que essa testemunha falsa, essa demanda entre os 2, aquele que está levantando a calúnia, a testemunha falsa, difamando, ele vai receber a sentença do juiz da mesma forma que ele fez. Né? É por isso que existe olho por olho, dente por dente. Em nenhum momento, nem no texto de Jesus, no ensino de Jesus, nem na lei, diz que vai arrancar o próprio olho. Pode até ser que sim, depende da agressão que foi cometida, né? O juiz é que vai determinar essa lei. Então, é legítimo, de acordo com a sentença, é legítimo, olho por olho, dente por dente, mão por mão, a mesma coisa que o agressor sofreu, o assassino praticou, ou o difamador, ele vai receber a sentença. Agora vamos ver aqui Jesus trazendo a amplitude, o real sentido dessa lei. Ele vai trazer. Aqui ele vai mostrar para nós que essa lei foi dada, mas não para ser praticada individualmente. Aqui Jesus vai tratar, ele vai retirar o nosso eu e deixar que a vingança seja feita pelo próprio Deus e também pelas autoridades constituintes, que a palavra nos dá essa legalidade. O próprio Jesus, o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo, que nós vamos trazer, ele dá a legalidade que, conforme a lei, ele vai reagir, mas de si mesmo nunca, né? Vamos ver o versículo 39 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, não resistais o mal. Olha aqui, não resistais o mal. Então,
eu não posso resistir o mal, porque a vingança pertence a Jesus. Mas as autoridades, aqueles que trabalham de segurança pública, eles não resistem o mal? Resistem, né? As autoridades resistem e elas têm legalidade para isso, igual os juízes, eles tinham legalidade para aplicar a lei. As autoridades têm também legalidade para aplicar a lei conforme é a necessidade do agressor, ou do assassino, ou daquele que fez mal, né? Então diz, não resistais o mal. Ele está dizendo aqui, vamos ver Jesus pegando a lei em si e trazendo agora para a nossa pessoa não agir buscando a nossa própria vingança. Na própria lei, no Velho Testamento, Levítico 19, versículo 18, já está dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, no Velho Testamento, já está dizendo aqui, para amar. Então, essa lei de olho por olho, dente por dente, ela nunca foi dada individualmente para ser, né, igual muitas vezes nós ouvimos falar, olho por olho, dente por dente. O nosso interior, a maldade que há dentro de nós sempre quer a revanche de igual modo. Mas a lei nunca foi dada individualmente, ela foi dada aos juízes no Velho Testamento e aqui no Novo, às autoridades. Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Também isso está escrito lá em Deuteronômio 32, 35. Paulo repetiu aqui na carta aos Romanos, né? Então veja, a vingança não pertence a nós. Nós não podemos de maneira nenhuma vingar nós mesmos. É isso que Jesus aqui, nesse tópico, nesse estudo hoje, nós vamos ver que ele está tratando da vingança individual, né? Vamos ver Provérbios 20, 22, diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, ele te livrará. Olha aqui, está dizendo Provérbios, né? Agora, as autoridades, elas podem resistir o mal, não é verdade? Elas resistem. Tanto que é uma legalidade. Eu peguei apenas Romanos 13, de 1, não peguei todo o texto para não ficar muito extenso, mas algumas partes. Romanos 13, versículo de 1 a 5, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Elas foram constituídas por Deus. Quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada. São ministros de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Então veja aqui que as autoridades, elas são constituídas e nós temos que ser sujeitos às autoridades. Então elas podem resistir o mal, mas nunca em pessoa. Nós em pessoas não podemos vingar a nós mesmos. Nós não podemos resistir o mal. As autoridades, sim, Deus, as escrituras permite e elas estão aí, elas são executoras da lei, né? Elas podem sim, elas são vingadoras, aqui está dizendo que elas são constituídas por Deus e são vingador para castigar os que fazem mal. Então, as autoridades é que vinga mediante a justiça. Mas a nós mesmos, quem nos vinga é o próprio Deus, que do Senhor é a vingança, é Ele que vai vingar. Agora, a parte B, vamos ver aqui. Ainda continuando 39. Mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. Aqui o texto em nenhum momento está dizendo para a gente não ter reação nenhuma de nada. Não, está dizendo o sentido é um só, tratando da nosso espírito, trazendo mansidão para a nossa prudência, espírito de Deus na nossa vida. Dar a outra face simboliza o quê? Desfazer do espírito de retaliação, do espírito de revanche, né? De vingança, muitas vezes o que o texto está nos ensinando e as escrituras nos ensina, ela está tratando com o nosso eu interior. Ela está tratando daquela arrogância, daquele orgulho, né, que a gente quer sempre, como diz, a gente fala muito no popular, olho por olho e dente por dente, né? Mas Jesus está tratando aqui que não é dessa forma. Olho por olho e dente por dente pode até ser, mas essa sentença não é dada por nós. Ela é dada pelos juízes, pelas autoridades constituídas, né? A lei é que vai determinar no âmbito natural, mas nós mesmos, quem vai vingar a nós mesmos é o próprio Senhor Jesus, né? Agora, vamos ver o que diz lá em Lamentação 3:30. Diz assim: dê a face ao que fere e farta-se de afronta. O que é que Jeremias está dizendo aqui? Dê a outra face, cede, né? Deixa passar, né? Farta-se de tanta ofensa, de tanta briga, de tanta contenda. Jeremias está dizendo é isso. Por isso que ele está dizendo, dê a face a quem te fere e farta-se de afronta. Quer dizer, a gente quer sempre ir atrás do prejuízo, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que pisar em cima de nós mesmos. É o que Jesus está nos ensinando hoje, aqui no Sermão do Monte. Ele está tratando, sempre o Senhor trata conosco, que é com a nossa conduta, que é a partir do que o Espírito de Deus na nossa vida, a mudança que ele faz em nós, né? Aqui Jeremias está dizendo essa mesma coisa, dê a outra face, sofre o dano, deixa passar, né? Farta-se de tanta briga, de tanta contenda, de tanta intriga, né? É isso que o texto aqui está dizendo, né? Aí, agora vamos ver Jesus, agora vamos ver no âmbito de Estado, de lei, né? No âmbito da lei. João 18, versículo 22. Jesus está perante o Sinédrio. Ele está diante do tribunal para receber a sentença de morte. Então, o sumo sacerdote, a partir do versículo 19, está dizendo assim, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, e onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. E o que é que lhe ensinei? Eis que ele sabe o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde o sumo sacerdote? Respondeu Jesus. Veja que Jesus não deu a outra face àquele. Ele revidou, porque aqui esses agressores estão contra a lei, não está na pessoa, no eu de Jesus. Aqui ele está contra a lei. Também não revidou com o eu, né? Com a arrogância do eu. Ele revidou conforme a verdade, dentro da sobriedade da justiça. Jesus diz assim, se, respondendo Jesus diz, se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Então veja que Jesus aqui, ele não deu a outra face, ele respondeu conforme a justiça e a legalidade do momento. Né? Tá entendendo aqui a diferença? Dar a outra face não é sempre levar a bofetada, não. É matar o nosso eu, né? Fartar de intriga, deixar passar quando não convém
levar a autoridade, não convém revidar. E se houver necessidade de revidar, vamos revidar na sobriedade da verdade e não mediante ao nosso orgulho ferido, a nossa ignorância, que é a verdade, né? Porque a primeira coisa que sobe é a nossa ignorância. É isso que Jesus está tratando aqui. Vamos ver, Paulo. Paulo também passou por essa mesma situação. Paulo, quando ele estava também, quando ele foi preso na sua terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém e ele estava perante o Sinédrio, perante o tribunal novamente, né? Capítulo 23, versículo 2 e 3, diz assim: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca, que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. O que quer dizer aqui? Deus te ferirá, o sepulcro caiado. Você tem beleza por fora, mas está podre por dentro. Né? Foi isso que Paulo disse para o, esse sumo, essa pessoa que mandou bater. Né? Aí diz assim, parede branqueada, que é sepulcro caiado. Tu estás aqui assentado, você está aí no tribunal assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me manda ferir? Paulo está aqui dizendo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o assunto não convém agora. Mas estou dizendo que Paulo, ele não deu a outra face. Ele revidou porque esse sumo sacerdote estava sentado no tribunal como um juiz para julgar Paulo. E contra a lei, ele dá uma bofetada em Paulo. Contra a lei, ele dá uma bofetada. E Paulo, então, chama ele de sepulcro caiado, que ele chamou de parede branqueada, que é o mesmo significado, dizendo que ele não tem nada, por fora tem muito boa aparência de santidade, de tudo, mas por dentro é podre, né? Não, aí diz assim, você está aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei você me manda ferir. Então, Paulo, eu estou mostrando isso porque o que o Senhor está tratando não é o fato de eu sempre levar e ficar quietinha. Não. É tirar o meu eu autoritário, tirar o meu orgulho e agir conforme a justiça do momento, conforme a lei do momento. Se houver. Ou se não, se for uma simples contenda, simplesmente deixar passar, sofrer o dano, não revidar, não buscar a própria justiça, não buscar briga. Não é isso que Paulo está dizendo. Em outra situação também, Paulo da mesma forma. Lembra que quando ele chegou em Filipos, ele pregou o evangelho, houve conversão de Lídia, houve conversão daquela pitonisa, aquela moça possessa. Então, ele fez uma obra maravilhosa de evangelização. Aí o que aconteceu? Ele foi preso, né? Tiraram a roupa de Paulo, ali as autoridades, os invejosos, né? Os principais, aqueles invejosos, levantaram contenda contra Paulo, tiraram suas roupas, deram açoites nele, levaram para a prisão, amarraram no tronco inferior e eles ficaram presos, amarrados lá. E depois que foram como fala, espancado e preso, as autoridades não questionaram, ele era cidadão romano. E ele, então, buscou auxílio da lei. O que ele fez? As autoridades, quando souberam que eles eram romanos, Paulo e Silas, é cidadão romano, tem identidade romana, o que acontece? Eles ficaram mortos de medo e mandou soltar caladinho. Paulo, não é assim não. Vocês me açoitaram publicamente, me espancaram, me prenderam, agora que venham aqui e me peça desculpa e me solte. As autoridades tiveram que ir lá e se humilhar e tirar Paulo de lá. Então ele sabia usar a lei. Aqui não se trata de uma arrogância de si mesmo, trata da justiça, trata da lei que deve ser cumprida. Né? Agora nós vamos ver o versículo 40. Diz assim: Ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta ou a veste, larga-lhe também a capa. Aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Tirar as vestimentas.
pleitear é o quê? Pleitear é revidar, é demandar, é questionar, né? Com eles. Quer dizer, esse pleito aqui é tirando o direito. Tirar a veste de um homem é tirar o seu direito legal. É tirar o seu direito legal. Tanto que para os judeus, a vestimenta ficava debaixo da capa, simbolizando o quê? A sua o seu direito legal. Aqui Jesus está dizendo que essa pessoa que está pleiteando, querendo tirar as suas vestes, tirar o que é seu, roubar ou como é que vou dizer, usar de litígio. Aí Jesus está dizendo: se alguém quiser tirar o seu direito, dele também a capa. A capa é a dignidade do homem. A capa, ela simboliza a dignidade do homem. Ela servia tanto se um estrangeiro estivesse fora de casa e tivesse que dormir, a capa é a sua coberta. Vai cobrir. Então, é a dignidade, é a proteção do homem, ela simboliza a proteção. Então, se alguém quiser lhe tirar o que é seu, o que é devido, o que é seu, dê também a sua dignidade, dê para ele a sua capa. Né? Não vai contender com isso, porque não, é isso que Jesus está dizendo aqui. Mateus 18:15 é um exemplo que eu trago relacionado a esse pleito, né, de duas pessoas. Lembra que houve um pleito ali entre duas pessoas, dois irmãos, ou seja, falo irmão porque não é irmão carnal, dois amigos, duas pessoas. Alguém houve um dano ali, um pecou contra o outro e houve uma contenda. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo uma ou duas testemunhas. Lembra que a lei, ela não permite uma pessoa só testemunhar, porque eu posso não ter certeza, eu posso pensar que é e não é. Então, por isso que preciso de duas ou três. Duas, porque outra pessoa comigo ou mais uma para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Porque muitas vezes às vezes não é nem que eu queira levantar um falso, mas muitas vezes a gente tem certeza de alguma coisa e essa alguma coisa que a gente tem certeza não é verdade. Já aconteceu isso com vocês? De ter convicção daquilo e depois você descobrir que aquilo não é verdade. Mas aquela convicção, aquela certeza dentro de você fica. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Por isso que na lei não se permite uma só pessoa falar. Precisa de duas ou três testemunhas. Porque mediante duas ou três testemunhas vai validar aquele assunto, que é verdade mesmo. Então, duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E também, se não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, o que aqui está dizendo? É o mesmo assunto que nós estamos tratando aqui. Se alguém tem um pleito, né, vai pleitear comigo alguma questão, eu tento resolver. Mas se não resolve, eu chamo testemunhas, uma, duas ou três, né? Aqui dizendo. Se não resolver, leva à justiça, no caso aqui a igreja, mas nós estamos falando sobre pleito, de litígio, de pleitear qualquer situação, qualquer demanda que existe, né? Se não resolver, aí então considera-o como um pecador, como um pobre. O sentido aqui de pleitear contigo, tentando tirar a sua vestimenta, dê também a sua capa. O versículo 41, nós vamos entrar agora, é caminhar as 2 milhas. Isso aqui é algo interessante. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na lei antiga, não só na época era dos romanos, existia aqueles que eram escravos, principalmente na época do domínio romano. Qualquer soldado romano, qualquer um que
chegasse para um judeu, seja, poderia tirar qualquer um dos seus afazeres e pedir ele para levar a carga por um dia. Isso era lei, essa lei existe, não só dos romanos, ela é antiga, mas nessa época era usada pelos romanos, e Jesus está citando ela aqui. Qualquer um poderia chegar e exigir da pessoa caminhar, levar as bagagens, qualquer coisa que fosse para eles, perante na distância de uma milha. E Jesus, o que ele está dizendo aqui? Ó? Se alguém chegar para você e te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. O que ele está dizendo aqui? Mostra espírito de boa vontade. Não, se é legalidade, se é a lei, se Roma estava naquela época dominando sobre os judeus, então os judeus eram subjugados, então eles tinham essa obrigação perante a legalidade da lei. Se alguém chegar, olha, você vai levar essa bagagem para mim, essa milha, eles eram obrigados a largar tudo que tinha e obedecer. Jesus está dizendo aqui, ó, se pedir uma milha, vai duas com ele, faça de boa vontade. Né? É o que Pedro também nos ensina, lá em 1 Pedro 2,18, diz assim, sede submisso com todo temor aos vossos senhores. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a ser submisso. Se é lei, se é legalidade, ou se é autoridade, ou se é patrão, chefe, dentro da legalidade dos princípios bíblicos, nós temos que submeter. E Jesus está dizendo aqui, ó, é direito da pessoa exigir que você caminhe uma milha. Mas se alguém te obrigar, não vai de má vontade, não vai brigando. Caminhe duas com ele, faça com satisfação, porque assim vai quebrar o malfeitor, vai quebrar aquele que está sendo o ditador naquele momento. Então é isso que Jesus está ensinando, sempre voltando para quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu autoritário, é submeter, ser manso, espírito quebrantado diante de Deus e dos homens, né? Esse é o ensino de Jesus. Agora, para concluir, é a parte, a gente sempre diz, Jesus sempre traz um versículo que parece que não tem nada a ver com o tópico do momento, mas tem tudo a ver. Diz o 42, dê a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Gente, olha, é muito fácil fazer caridade, é fácil, é fácil. Eu digo isso porque qualquer pessoa, humanamente falando, nós que servimos a Deus, se alguém, vamos supor que bota no grupo que está tendo uma dificuldade, ali a gente vai ajudar. É fácil, ajudar não é difícil. Agora, o difícil é alguém chegar para a gente pedir, né? Vamos supor, olha, vou dar um exemplo para a gente entender o que Jesus está querendo entrar aqui. Assim como nós, o nosso problema todo não é ação, é reação. Né? Porque conforme a ação que vem de lá, nós temos uma reação bruta. E o pedir é muito fácil a gente dar, é fácil dar. Mas quando alguém vem pedir, vou dar um exemplo. Quando você está ajudando alguém, vamos supor que a gente esteja ajudando uma pessoa necessitada. Mas essa pessoa necessitada vem para a gente, além de você já estar ajudando, ela vem te pedir. Seja honesto com você mesmo. Dá ou não dá? A gente até deixa de ajudar essa pessoa, porque acha abusada, acha a pessoa abusada. Então Jesus está tocando exatamente na ferida. Dê a quem te pedir, porque doar é fácil, mas se vem pedir, nós achamos que a pessoa é mal agradecida, né? E não te desvie daquele que quiser que lhe empreste, né? Agora vamos ver o que João, o apóstolo João, em sua primeira carta, 3, versículo 17 e 18, diz assim:
Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse versículo aqui, como eu falei, aqui é lógico que tem muita gente que não gosta de ajudar o próximo. Isso daqui, o texto está dizendo: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então está bem claro aqui, que às vezes a pessoa pode ajudar e não ajuda, né? Mas o 18, ele é mais profundo. Meus filhinhos, João gosta de chamar ele é o apóstolo do amor, né? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ó, aqui pega, porque é o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós somos solícitos para ajudar, mas não somos solícitos quando do outro lado vem querendo mais. Não é verdade? A gente realmente sobe aquele sentimento de que a pessoa está abusando, está mal agradecida, e a gente muitas vezes até deixa de de ajudar, de continuar ajudando. É assim que acontece. Eu ouço muito, até dentro da minha própria família do meu lado, que eu estou dizendo. Às vezes um irmão, uma pessoa precisa de ajuda, a gente está lá, todo mundo ajudando. Mas quando essa pessoa chega e quer mais, nós mesmos, entre nós mesmos, já recua, né? E muitas vezes até deixa de ajudar, porque a pessoa quis mais do que você está dando. Então, Jesus está tratando, como sempre, eu estou repetindo isso em todo o tempo, está tratando do nosso interior. Aqui está tratando do espírito de autoritarismo, de vingança, de revidação, espírito de se doar, né? Quer que alguém te obriga a fazer alguma coisa, faz mais do que ele está querendo. Se for direito dele naquilo que ele está pedindo, faz mais com boa vontade. Né? Esse é o espírito que Jesus está nos ensinando hoje. Louvado seja Deus. E por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, que às vezes a gente falando, a gente entra muito numa linha e talvez tem outra linha muito importante. Se alguém quiser falar ou comentar alguma coisa, esteja agora à vontade.